Então, vamos começar então, a quinta aula de lógica computacional, que, como vamos ver, vai continuar a analisar um pouco a verdade e falsidade de fórmulas a vários níveis, por isso a nível analógico, eu vou passar a pôr aqui os slides. Por isso, vai analisar essas fórmulas. Ok. Por isso, essas fórmulas a nível tautológico ou lógico e analítico, como iremos ver. Depois vamos ver a diferença que existe entre consequência e equivalência. Em particular, para a equivalência, nós podemos utilizar fórmulas, aliás, regras da álgebra de Boole, que vocês já devem ter ouvido falar, já eventualmente até utilizaram, mas vamos ver que na lógica o que nos interessa é fundamentalmente saber o que é que são consequências, ou seja, como é que a partir de um conjunto de premissas se consegue obter um conjunto, ou mais conclusões que não são equivalentes às premissas, ok? Que são implicadas, mas não são equivalentes. Bom, começando pelo princípio, o nível a que se analisa uma consequência tem em conta uma quantidade diferente de conhecimento. Concretamente, se nós analisarmos esta frase ao nível do Tarski, tudo o que nós sabemos sobre os mundos do Tarski, sabemos que se A e B, um deles é um tetraedro e o A não é um tetraedro, então sabemos com certeza que o B é um tetraedro. Okay? Bom, mas nós continuamos a ter essa informação se não soubermos nada sobre o Tarski, por isso não sabemos o que é que quer dizer tetraedros, sabemos apenas que o A tem a propriedade T, o B tem a propriedade T, o A, aliás, um deles tem a propriedade T, o A não tem a propriedade T, então podemos ou não concluir que o B tem a propriedade T. Okay? Isso é o que se analisa a nível da primeira ordem e, neste caso, igualmente, a nível tautológico, tautológico, exato, em que substituímos cada proposição simples por uma letra diferente, e por isso T de A ou T de B será A ou B, não T de A será não A, e por isso se A ou B é verdadeiro e A é falso, então B tem que ser verdadeiro. Okay? E por conseguinte, este argumento é válido quer ao nível do Tarski, quer ao nível da lógica, quer ao nível tautológico. Outro argumento semelhante continua a ser válido, penso eu, a nível do Tarski, por isso, se A ou B é um tetraedro, C não é um tetraedro, e A é igual ao C, ou seja, A é a mesma coisa que o C, bom, basicamente isto é dizer que o A é igual ao C, o A não é um tetraedro, e por conseguinte podemos concluir a mesma que B é um tetraedro. A nível lógico, nós mantemos a noção da igualdade, ou seja, A igual a C é importante manter este conhecimento porque nós sabemos as propriedades da igualdade. E por isso, se A ou B são tetraedros, C não é, aliás, se A ou B tem a propriedade T, neste caso não interessa saber o que propriedade é essa, mas C não tem a propriedade T, sabendo nós que A é igual ao C, são o mesmo objeto, então se o C não tem a propriedade T, o A também não tem a propriedade T. O que é que quer que seja a propriedade T, se o A ou B tem e o A não tem, então o B tem que ter. Por isso, a nível lógico, este argumento continua a fazer sentido. Já a nível tautológico, todos os predicados diferentes são substituídos por letras diferentes. E por isso, A ou B é um predicado, aliás, o A é o TA, o B é o TB, não T de C é não C, A igual a B, A igual a C é outro predicado qualquer, D. E, obviamente, de A ou B, não C e D, não podemos concluir B. Ou seja, este argumento a nível tautológico não funciona. Não é correto, não é válido. Por outro lado, uma frase, aliás, um argumento deste género, semelhante, só que em vez de ser teto B, não cubo B. Bom, se nós ao nível do Tarski conseguimos provar que ele é um tetraedro, também conseguimos provar que não é um cubo. Tetraedros não são cubos. Por isso, a nível do Tarski está correto. A nível lógico já é mais complicado, porque a nível lógico o que nós temos é, em vez de T de B, temos não C de B. Ora, não há nada, se nós não sabemos o que é que estamos a falar, não há nada aqui que nos diga que, pelo facto do A não ter a propriedade T, e por conseguinte B ter a propriedade T, nada nos garante que B, tendo a propriedade T, não tem a propriedade C. E por conseguinte, a nível lógico, sem saber, apenas sabendo que são igualdades, apenas sabendo
propriedades, mas não sabendo o que é que elas significam, este argumento não é válido e muito menos a nível tautológico. Ok? Por conseguinte, já estamos a ver que, consoante a profundidade com que analisamos os argumentos, assim podemos tirar conclusões diferentes sobre a validade dos argumentos e sobre a verdade, eventualmente, das formas finais. Reparem que a validade diz que sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira, por isso interessa-nos saber noções de verdade e falsidade em relação a certas formas, mas temos que vê-las a nível das várias análises que se podem fazer. Ao nível lógico, como eu vos falei, só nos vão interessar a parte da lógica, ou seja, não é só apenas a parte tautológica, interessa-nos a parte da lógica, porque queremos saber trabalhar com igualdade. Mas, se nós quisermos raciocinar a nível analógico ou analítico, temos que, de alguma forma, saber representar aquilo que nós sabemos sobre o conhecimento do mundo, neste caso do mundo do Tarski, temos que exprimi-lo em fórmulas lógicas para que depois possamos raciocinar com elas sem estar a criar regras que são, aliás, regras de raciocínio que não são aplicáveis a outros domínios. Bom, vamos ver que consequência não é a mesma coisa que equivalência, ok? E, eventualmente, consequências, consoante os vários níveis a que nós estamos a analisar, são diferentes. Ou seja, tudo o que seja... há muitas consequências no Tarski, como acabamos de ver, por isso há muitos argumentos válidos no Tarski, por isso consequências no Tarski de um conjunto de premissas, que não são consequências de primeira ordem, ok? E, por conseguinte, as consequências de primeira ordem são mais limitadas que as consequências a nível do Tarski. Usando toda a informação que sabemos do Tarski, podemos tirar mais conclusões do que tiramos sem essa indicação sobre a semântica dos predicados, o que é que quer dizer ser cubo, o que é que quer dizer ser grande. Bom, e no caso da tautologia, sabendo nós, a nível tautológico, não sabendo nós utilizar a igualdade a este nível, conseguimos tirar menos conclusões do que tiramos em primeira ordem e muito menos do que tiramos ao nível do Tarski. Okay? Por conseguinte, o que é importante saber, aliás, um caso particular de consequências ocorre quando o conjunto de premissas é vazio. Isto quer dizer que a conclusão é consequência de qualquer conjunto de premissas, ok? E, por conseguinte, o que nós temos que fazer são realmente verificar se a forma é sempre verdadeira ou não. Okay? Por isso, se nós dissermos que uma forma é verdadeira a determinado nível, aliás, é uma consequência a determinado nível, qualquer que seja o número de premissas, ok? Vamos chamar essas formas verdades. Okay? São formas necessariamente verdadeiras. Bom, agora ao nível tautológico, lógico ou analítico, como vimos há bocado. Ok? E por isso vamos chamar essas fórmulas, ou são verdades tautológicas, ou verdades de primeira ordem, lógicas, ou verdades no Tarski. Ok? Por isso, as verdades tautológicas normalmente chamam-se tautologias. Ok? E as verdades em lógica chamam-se necessidades lógicas, mas enfim, isso já são nomes. Interessa é perceber o conceito. Ok? São verdades, qualquer que seja a interpretação que seja feita, ok? Qualquer que seja a interpretação, elas são sempre verdadeiras, a nível tautológico, lógico ou analítico. Falsidades é exatamente o oposto, ok? São fórmulas que são sempre falsas, quer sejam a nível tautológico, lógico ou analítico, ok? E obviamente qualquer fórmula, a negação de qualquer verdade, qualquer fórmula verdadeira é necessariamente uma fórmula falsa. A negação da falsa é verdadeira, mas há fórmulas que não são nem sempre verdadeiras, nem sempre falsas, depende da interpretação que é feita, do contexto em que são ditas, e por conseguinte essas fórmulas vamos chamar de possibilidades, ok? Vamos representar por Pi, TT a nível tautológico, lógico e analítico. E, obviamente vamos ver que toda a verdade tautológica, ou seja, se uma fórmula for verdadeira, independentemente da interpretação que nós fazemos, de saber o que é o significado, ela também será verdadeira a nível de primeira ordem, que acrescenta a igualdade, e ainda mais ao nível de Tarski. E a mesma coisa para as falsidades, ou seja, as verdades absolutas, as interpretações absolutas, aliás, sendo verdadeiras ou falsas, sabendo nós que uma fórmula
é verdadeira ou falsa. É verdadeira ou falsa a nível tautológico, por isso, sem perceber nada do que é que estamos a falar, continuarão a ser verdades ou falsidades, sabendo nós do que é que estamos a falar. Okay? Por isso podemos representar estas inclusões com este diagrama. Okay? Por isso, há muitas possibilidades e tudo o que está fora das verdades e falsidades são possibilidades. Okay? Por exemplo, no caso do Tarski, o que é possível no mundo do Tarski, digamos, são todas as formas que não são nem verdadeiras nem falsas. Por conseguinte, ao nível das possibilidades, a coisa funciona ao contrário. Há mais possibilidades no FO e há mais possibilidades no tautológicas, que é o oposto, digamos, é o complemento destes conjuntos. Por isso há mais possibilidades é ao contrário. As possibilidades no tautológicas são maiores do que as possibilidades em primeira ordem e as possibilidades a nível do tarso. Okay? Por isso, é isso que estávamos a ver. Por conseguinte, se nós temos estas falsidades. Olha, professor. E falsidades no Tarski, ok? As possibilidades são tudo o que não é falso, ok? Em primeira ordem, as falsidades são mais e, por conseguinte, as possibilidades são menos. E a mesma coisa e ainda mais no caso do Tarski. Ok? Não sei se tem alguma dúvida. Pareceu-me ver alguém perguntar alguma coisa. Bom, então, continuando. Vamos ver aqui então alguns exemplos de verdade. Não, Diga. eu tenho uma dúvida. Por que é que nos interessa trabalhar com um conjunto vazio de premissas? Não é propriamente o interesse. O que interessa é perceber que há certas formas que são verdadeiras, quaisquer que sejam o conjunto de premissas. Nós não vamos, à partida, trabalhar, ou seja, até podemos querer saber será que esta forma que eu estou a dizer é verdadeira ou não, independentemente do contexto em que estou a falar dela. Ok? Isso basicamente é isso que quer dizer, que são verdades absolutas nesse sentido, ok? Não dependem da interpretação, são verdadeiras em todas as interpretações, ok? É só nesse sentido que interessa-nos saber que há ou não há, por exemplo, ou há ou não há, é sempre verdadeiro. Okay? De forma que seja há ou não há, é sempre verdadeiro. O que é que quer que seja o há, aliás, dá-me a ideia que é este exemplo que eu estou a dar aqui, não é? Ok? Está claro ou não? Bom, vamos ver então uma forma como esta. A é grande ou A não é grande. Bom, obviamente, a nível lógico, escreve-se apenas sem perceber o que é que são os predicados, não havendo igualdade, a nível tautológico, apenas substitui as letras, ok? Ela não é. Bom, esta forma, obviamente, é verdadeira, a nível tautológico. Okay? Qualquer que seja o L, mas pelo menos na lógica que falamos, as coisas ou são ou não há meio termo. E por isso, se elas são verdadeiras a nível tautológico, também é verdadeira a nível lógico, também é verdadeira a nível do Tarski. Esta forma, DODEC B e não DODEC B, isto é a forma que nós podemos escrever sabendo as verdades, digamos, da interpretação do Tarski. A nível de primeira ordem não sabemos o que é que são dodecaeds, apenas sabemos que B ou tem a propriedade D ou não, e não tem a propriedade B. E, ao mesmo tempo, a nível tautológico, nem sequer sabemos o que é que isto é, formas diferentes são letras diferentes, e por conseguinte, D e não D. Bom, mais uma vez, D e não D, eu posso analisá-la e saber que esta é falsa. Não há nada que possa ser e não ser ao mesmo tempo, e por conseguinte, se ela é falsa a nível do tautológico, também há de ser falsa a nível lógico, também há de ser falsa a nível do Tarski. Bom, estas formas de agora começam a ser mais interessantes. Large A ou small a. Bom, esta fórmula pode ser analisada ao nível do Tarski, sabendo tudo o que nós sabemos sobre o Tarski. Okay? Ao nível do primeira ordem, apenas dizemos que o objeto A tem a propriedade L ou tem a propriedade S. E ao nível tautológico, apenas sabemos que existe um predicado L ou um predicado S. Bom, neste caso, o que nós sabemos é que, mesmo a nível do Tarski, esta fórmula não é nem verdadeira nem falsa. Pode ser verdadeira, pode ser falsa. Pode ser falsa se o A for pequeno, médio, aliás. Okay? E, por conseguinte, se ela é falsa a nível do Tarski, aliás, se ela é possível a nível do Tarski, pode ser verdadeira ou pode ser falsa,
Se ela é possível a nível do Tarski, então também será possível a nível de primeira ordem ou a nível tautológico. Esta fórmula A é tetraedro, ou B não é um tetraedro, ou A é diferente de B. Bom, esta é a forma mais difícil de analisar, mas tentemos analisar a nível lógico. Representa-se desta forma, ou seja, não sabemos o que é que são tetraedros, mas sabemos o que é a propriedade T, e a nível lógico é qualquer coisa deste género. A ou B, ou negação de uma forma, de um predicado qualquer. Bom, a este nível, obviamente, isto é possível, mas a questão é saber, e a este nível, o que acontece? Bom, o que nós estamos a dizer, temos aqui uma disjunção, isto é mais difícil de ver, mas das duas uma. Ou A é igual ao B, aliás, ou A é diferente do B, e a fórmula é verdadeira, ou A é igual ao B. Mas se o A for igual ao B, A ou é tetraedro ou não é tetraedro. Por isso esta fórmula é sempre verdade a nível de Tarski. Okay? E também é verdade a nível lógico. Faço exatamente o mesmo raciocínio. Se o A for diferente do B, a fórmula é verdadeira, porque um O é verdadeiro. Se o A for igual ao B, então esta primeira parte também é verdadeira, porque um objeto ou é ou não é, ou tem ou não tem uma propriedade. No entanto, a nível lógico, a nível tautológico, eu não consigo provar nada, porque não consigo fazer a ligação entre esta fórmula do lado direito e este parênteses aqui do lado esquerdo. Por conseguinte, ela é verdade a nível lógico e, por conseguinte, também é verdade a nível de Tarski, mas é apenas possível a nível tautológico. Bom, esta será semelhante, ok? Por isso, eu quero A igual a B, A é um tetraedro, B não é um tetraedro. Bom, aqui não há dúvida, A tem que ser, para isto ser verdade, o A tem que ser igual a B, e se o A for igual a B, então isto é falso. O A não pode, o A e o B, por isso o mesmo objeto não pode ser e deixar de ser tetraedro. E a mesma coisa em relação ao nível lógico. Não me interessa se é o tetraedro, apenas me interessa que o objeto A, que é o mesmo que o B, eu estou a dizer que ele tem e não tem a propriedade T. A nível lógico, a nível tautológico, como vemos, é semelhante ao anterior, não consigo tirar conclusão nenhuma. E, por conseguinte, esta fórmula é falsa a nível lógico, por conseguinte, também é falsa a nível tautológico, a nível analógico ou analítico, mas é apenas possível a nível tautológico. Bom, e depois há fórmulas deste género. A é um tetraedro, ou B é um cubo, ou B é um dodecaedro, ou A diferente de B. Ok? O que é que nós podemos concluir aqui? Bom, como é que nós podemos escrevê-lo ou tentar interpretá-lo a nível lógico apenas? É substituir os predicados tet, cubo e dodecaedro por TCB. Bom, e a nível lógico, a nível tautológico, claramente, isto não tem nada a ver uma coisa com outra, por isso não posso concluir nada, nem que é verdade nem é falso. A nível lógico, também não consigo concluir nada, porque sabendo que o A é igual a B, se o A for diferente do B, a fórmula é verdadeira, mas se o A for igual a B, eu não sei o que é que quer dizer estes T's, C's e D's, por isso não posso concluir nada daqui. Já a nível do Tarski, sabendo eu as regras do Tarski, das duas uma, ou A é diferente de B, e neste caso a fórmula é verdadeira, ou A é igual a B, e o que eu estou a dizer é que esse objeto ou é um tetraedro, ou é um cubo, ou é um dodecaedro. E eu sei que pelas regras do Tarski, um objeto tem que ter uma destas formas. Por isso esta forma é verdade no Tarski, mas apenas possibilidade em lógica de primeira ordem e tautológica, ok? A mesma coisa aqui neste caso, a nível tautológico, a nível do Tarski, se A é igual a B, de certeza que não pode ser um tetraedro e um cubo ao mesmo tempo, isso é falso tautologicamente, mas apenas possível na análise de primeira ordem ou em análise tautológica. Okay? Bom, reparem que estamos aqui a falar de verdades e falsidades, okay? Ou possibilidades, mas não estamos a falar propriamente de equivalências. Okay? Há uma coisa que é equivalência, outra coisa que é consequência. Em alguns casos, nós podemos ver que enfim, sempre que uma forma for consequência de outra, okay?
também pode acontecer o oposto, ou seja, se o φ é consequência do psi, também pode acontecer que o psi seja consequência do φ. Okay? E nesse caso, nós dizemos que as fórmulas são equivalentes. Por exemplo, ou seja, se φ é equivalente. Opa, isto aqui está mal escrito. Φ é equivalente a psi, se do φ eu conseguir provar φ e do φ conseguir provar o psi. Okay? Por isso, equivalência corresponde a consequência para os dois lados. Okay? Vamos ver, por exemplo, que formas como esta, a negação de A ou B é tão verdadeira como a negação de A e a negação de B. Okay? Ou podemos ver isso usando o método das tabelas de verdade, ou seja, vamos ver quais são as possibilidades para A e para B. Okay? A e para B podem ser as duas verdadeiras. Se as duas forem verdadeiras, isto é verdade, a negação é falso. Uma é falsa, outra é falsa, por isso a negação de dois falsos é falso e, por conseguinte, tem o mesmo valor lógico. Nas outras combinações, por exemplo, no caso em que elas são as duas falsas, duas falsidades, a disjunção é falso, por isso a sua negação é verdadeira, a negação do falso é verdadeiro, a negação do falso é verdadeira, a conjunção de dois verdadeiros é verdade, e por conseguinte, olhando para a tabela de verdade desta forma e para a tabela de verdade desta fórmula, chegamos à conclusão que tem falsos e verdadeiros nas mesmas linhas. Por conseguinte, elas são equivalentes, ou seja, sempre que esta é verdadeira, esta também é verdadeira, e sempre que esta é verdadeira, esta também é verdadeira. Mas em muitos casos, duas formas, ou uma forma pode ter como consequência outra e não acontecer o inverso, ok? Ou seja, sempre que A e B for verdadeiro, de certeza que A ou B é verdadeiro, ok? Mas se A ou B for verdadeiro, não quer dizer que A e B sejam verdadeiros, como se pode ver facilmente, ok? Olhando para o A e para o B, verificamos que quando as duas são verdadeiras, ambas são verdadeiras, ok? Quando uma é verdadeira e outra é falsa, A ou B é verdadeiro, A e B é falso, e vice-versa. Quando as duas são falsas, ambas as fórmulas são falsas. E o que nós verificamos é que, nesta linha, ambas são verdadeiras. Mas nesta linha, a segunda linha, há uma situação em que esta é falsa e esta é verdadeira. Ou seja, não é verdade que sempre que esta for verdadeira, esta seja verdadeira. Por conseguinte, daqui não posso concluir esta. Mas, no caso concreto, sempre que esta for verdadeira, que é só um caso, nós podemos concluir que a outra é verdadeira. E, por conseguinte, sempre que A e B for verdadeiro, que é neste caso, A ou B é verdadeiro. E por isso nós podemos concluir que de A e B podemos concluir A ou B. Por outro lado, nem sempre que A ou B é verdadeiro, A e B é verdadeiro. Nestes dois casos, por exemplo, A ou B é verdadeiro, A e B é falso. Então nós não podemos concluir não podemos tirar como consequência que A e B sejam uma consequência de A ou B. Okay? Por isso, isto penso que fica claro. Consequência não é a mesma coisa que equivalência. Bom, outra questão que se coloca é fórmulas podem ser bastante complicadas, ok? E sendo complicadas, nós podemos tentar torná-las mais simples. Por exemplo, não sei se estão de acordo, mas é mais simples, se calhar, enfim, dependerá do gosto, dizer que uma coisa não é nem A nem B, não é A, também não é B, do que dizer que é falso que seja A ou B. Okay? Por isso há fórmulas que são mais simples do que outras. E podemos ver mais à frente exemplos mais elucidativos, ok? E por conseguinte, a questão que se coloca é, será que nós podemos transformar as fórmulas noutras, neste caso, equivalentes, por isso que quando é verdade uma, a outra também é verdade e vice-versa, será que nós podemos transformar as fórmulas noutras equivalentes, mas mais fáceis de interpretar, se quiserem? Por exemplo, é mais fácil perceber que A e B são verdadeiras do que dizer que é falso que A seja falsa e B seja falso. Ok? Penso que estamos de acordo que esta forma é bastante mais simples que esta. E a questão é saber se existem regras que permitam transformar uma forma complicada numa forma mais simples. Em particular, como iremos ver, numa forma canónica, ou seja, uma forma em que seja fácil de interpretar e que qualquer fórmula possa ser interpretada ou possa ser transformada nessa forma canónica.
Concretamente, duas fórmulas podem ser muito diferentes, mas se nós as conseguirmos transformar na mesma forma canónica, concluímos que as fórmulas são equivalentes. Okay? Bom, e é para isso que iremos ver que há três formas normalizadas, digamos, uma primeira que é a forma normal negativa, e depois a forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva, que iremos ver nas próximas aulas. Mas agora, para já, vamos ver quais são as regras que nos permitem fazer essas transformações. E essas regras baseiam-se na álgebra de Boole. Okay? Penso que vocês todos já ouviram falar da álgebra de Boole. Okay? A álgebra de Boole é apenas um sistema, digamos, que permite escrever fórmulas, ok? E permite transformar fórmulas dentro de certas regras, ok? Concretamente, as fórmulas são escritas sempre com os símbolos 0 e 1, ou verdadeiro e falso, e com as operações, ou os símbolos operacionais, funcionais neste caso, da negação, da conjunção e da disjunção. Por isso, uma fórmula, na álgebra de Boole, tem que ser escrita com estes símbolos, por destes símbolos, mais as variáveis, obviamente. Por conseguinte, outros símbolos proposicionais, que serão o equivalente a variáveis, P, Q, etc., de uma determinada assinatura. Nesta álgebra, são equivalentes a um conjunto de regras de equivalência que se podem considerar. Okay? Por exemplo, elemento neutro. Isto quer dizer que A ou 0 é equivalente a A. Qualquer que seja o valor lógico de A, disjuntá-lo, não sei se pode dizer essa palavra, disjuntá-lo com 0 não adianta nada. E quem diz disjuntá-lo com 0 diz conjugá-lo com 1. Ou seja, A ou falso é A I verdadeiro ou A I verdade é A. E existe, enfim, isto aqui é parecido com a soma e a multiplicação ao nível inteiro, não é? A mais 0 é A vezes 1 é A, e por isso nós, na aritmética, também falamos de elemento neutro para a soma e para a multiplicação. Aqui, na álgebra de Boole, há aqui uma diferença, já que elemento absorvente, não existe este elemento absorvente na aritmética. Ou seja, existe um, que é A vezes 0 é 0, por isso A conjugado com 0 é 0, mas a disjunção com 1, isto já não existe na aritmética. Ou seja, A ou verdade é verdade. Ou seja, verdade pode ser conjugado, pode ser enfim, pode ser feita a disjunção com qualquer outra forma, continua a ser verdade. Por isso, nós podemos usar estas regras depois para simplificar as expressões. A idempotência também é diferente da aritmética. A e A, ou A são A. Ou seja, nós podemos repetir N vezes uma coisa que ela não passa a ser verdadeira, nem passa a ser falsa. Se A for falso, então não é por repetir muitas vezes que ela passa a ser verdadeira, e nem quer repetir com Is, quer repetir com Us. Existem regras em relação à tautologia e contradição, por isso há fórmulas que são verdadeiras, sempre verdadeiras, e há fórmulas que são sempre falsas. Concretamente, há ou não há é verdadeiro, uma coisa é ou não é, e há e não há, por isso uma coisa não pode ser e deixar de ser. Por isso, nesse caso, isto é falso. Okay? Por isso, isto são fórmulas, digamos que relacionam de alguma forma uma letra só. Okay? Depois temos fórmulas que envolvem vários predicados. Okay? Antes disso, a dupla negação também, se nós negarmos duas vezes a mesma coisa, estamos a afirmá-la. Okay? Não é verdade que uma coisa seja falsa, não é verdade que uma coisa seja falsa, estamos implicitamente a dizer que ela é verdadeira. Bom, do ponto de vista agora com múltiplas fórmulas, ok? Podemos ver regras das álgebras de Boole, permite a comutação, ou seja, A ou B é a mesma coisa que B ou A, e a mesma coisa para o I. Associatividade, ok? A ou B e C, aliás, a associação diz simplesmente que a ordem pela qual se faz a operação de disjunção é indiferente, por isso A ou B ou C é a mesma coisa que A ou B ou C, e por conseguinte nós escusamos de pôr parentes com múltiplas conjunções ou disjunções, é a mesma coisa,
porque a ordem pela qual nós avaliamos a verdade de uma fórmula é indiferente. Depois, regras mais complicadas, ok? Leis de Morgan, já falámos há bocado. A negação de um ou é a conjunção de um i, é a conjunção das negações. Por isso, a negação de uma disjunção é a conjunção das negações. Por isso, se é falso A ou B seja verdadeiro, é porque um deles tem que ser, se é falso que um deles, se é falso que a disjunção seja verdadeira, é porque nenhum deles pode ser verdade. Porque se um deles fosse verdadeiro, isto seria falso. Okay? Por isso, nenhum deles pode ser verdadeiro. E se é falso que os dois, é falso que sejam verdade os dois simultaneamente, é porque ou um ou outro tem que ser falso. As leis da distribuição, mais uma vez, são parecidas com a aritmética, mas funciona só, na aritmética funciona a distribuição da multiplicação em relação à soma, aqui funciona a distribuição de disjunção em relação à conjunção e vice-versa. Ou seja, A, I, B ou C é a mesma coisa que A e B, ou A e C. E a mesma coisa trocando os operadores. Por isso, A, O, B e C é a mesma coisa que A, O, B e A, O, C. Okay? Estas são, digamos, as regras básicas da álgebra de Boole, mas depois podemos usar algumas regras que usamos diretamente, podemos deduzir a partir das regras básicas e que nos permitem também trabalhar com outras formas. Por exemplo, o que é A, O, A e B? Okay? Aqui usamos a regra da eliminação, vamos ver que A, O, A e B, por um lado, A tem que ser verdadeiro, por outro lado, A tem que ser verdadeiro e, eventualmente, B também tem que ser verdadeiro, mas o B pode ser falso e, por conseguinte, a única garantia que nós temos é que o A tem que ser verdadeiro. Ou seja, se o A for verdadeiro, eu estou aqui a usar os diagramas de Venn que vocês já devem ter visto, por isso A representa, digamos, este elipse, B representa este elipse, A representa azul, A e B representa este ponto do meio, e por conseguinte, juntar o A com esta parte, digamos aqui, comum, não adianta nada, e por conseguinte isto corresponde ao A. Okay? A mesma coisa no A e A ou B. A corresponde a esta parte, A ou B corresponde a tudo que aqui está, mas como tem que ser simultaneamente, por isso A ou B é tudo isto, como tem que simultaneamente ser verdadeiro o A e o A ou B, então esta parte não conta, porque não é simultaneamente verdadeira com A, e por conseguinte, o que nós temos é a mesma coisa. Bom, isto é um boneco, ok? Estou, digamos, a justificar estas equivalências na base de bonecos, mas pode-se justificar esta equivalência na base das propriedades que nós vimos anteriormente. Ou seja, A ou A e B corresponde a quê? Usando a propriedade distributiva, aliás, antes disso, há várias maneiras de lá chegar. Quem diz A, diz A e 1, ok? O elemento neutro da multiplicação, da conjunção. E por conseguinte posso substituir A por A e 1, e agora posso verificar que isto corresponde à propriedade distributiva. Okay? Isto corresponde à mesma coisa, quer dizer A e 1 ou B. Okay? Propriedade distributiva, digamos ao contrário, que normalmente se chama por evidência, mas no fundo é a mesma propriedade. E agora analiso que 1 ou B é uma fórmula que é sempre verdadeira, porque 1 ou qualquer coisa é verdadeiro, por isso isto fica A e 1, e ao mesmo tempo que 1 é o elemento absorvente da disjunção, é o elemento neutro da conjunção, A e verdade é A. Okay? E por conseguinte, esta equivalência entre a fórmula da esquerda e a fórmula da direita, por isso esta eliminação, pode ser, digamos, interpretada e percebida através destes diagramas, mas pode ser justificada na base das regras de Boole que nós acabamos de ver. A mesma coisa para a absorção. A absorção diz uma coisa diferente. Diz que se eu tiver A ou A e B, isto fica igual ao A. Mas se o A for negado, ou seja, A e não A ou B, então o que nós temos é A e B. Okay? Mais uma vez, vamos ver aqui o boneco. Isto será A, não A ou B, será tudo o que seja B, mas que esteja fora do A. Okay? Não A ou B é tudo o que esteja ou no B ou fora do A. Okay?
E por isso o que estiver dentro do A não conta, e por conseguinte o que nós temos aqui será A e B será, aliás, o que nós temos são, mais uma vez, A terá que ser verdadeiro e não A ou B corresponde a dizer que tem que ser A verdadeiro e, ao mesmo tempo, o B também terá que ser verdadeiro, porque tem que ser A verdadeiro e a parte do B que não seja ou B ou não A, por isso, enfim, isto é mais difícil de representar. Neste caso eu estou a ver a parte de baixo. A parte de cima a forma de cima é mais difícil de representar porque o não A ou B digamos, uma área muito grande que envolve o exterior. Mas esta é mais simples, por isso ou temos A verdadeiro ou temos B que não seja A. E o B que não seja A é esta parte verde. Por isso nós fizemos a disjunção deste conjunto azul com este conjunto verde, obtemos o conjunto A ou B. Okay? E por conseguinte também podemos justificar, digamos, a parte de baixo, esta forma de baixo, esta equivalência de baixo, pela álgebra de Boole. A ou não A e B é a mesma coisa que dizer que A é a mesma coisa que, aliás neste caso usamos a forma, a distribuição, A ou I é A ou não A, I, A ou B. A ou não A já vimos que é a contradição, por isso é equivalente a tautologia, ou seja, equivalente a 1. 1 e qualquer coisa é esse qualquer coisa. Ok? E por isso esta equivalência de baixo pode ser provada desta forma, aliás, como equivalência de cima. Já agora, Professor, diga. porquê que o A fica 1 na segunda fórmula? Aqui? Não, mais em cima, na cena da eliminação por baixo. Sim, Aqui? sim, na segunda linha, porquê que o A fica 1? Não, o que eu digo é que A é a mesma coisa que A e 1. Ok. A E é a mesma depois, coisa que A e verdade, não é? sim, e o A e B, porque fica 1 e A1 ou ok, já percebi. Isto agora penso daqui para aqui, não é? Sim. A propriedade Aplicou a distributiva fórmula, A e ok. 1 ou A e B. Normalmente nós trabalhamos daqui para aqui, não é? Ou então pomos em evidência. Ok, isto aqui, na aritmética vocês estão mais talhados, não é? Se vocês virem isto na aritmética, em que isto sejam mais, isto sejam vezes, vocês conseguem pôr isto, digamos, em evidência, não é? Pensem. Ok, obrigado. Ok? Bom, o que é certo é que, olhando para estas fórmulas, vocês podem dizer, há formas, há mesmo coisas mais fáceis de compreender que outras. Por exemplo, como eu vos estava a mostrar há bocado, é mais fácil mesmo desenhar os bonecos correspondentes a esta equivalência do que a esta, porque não A ou B é qualquer coisa que não seja A e que seja O ou B, e por isso será, enfim, será o universo quase todo, não é? Por isso, muitas vezes, é útil usar uma propriedade interessante que existe na álgebra de Boole, que é a dualidade. Okay? O que é a dualidade? Basicamente, da maneira como ela foi definida, sempre que vocês tiverem uma fórmula, ou duas fórmulas, ok? Quiserem comparar fórmulas, podem sempre verificar que elas são equivalentes se substituírem o 0 por 1 e o i por o, ok? E a dualidade é tudo o que eu disser com uma fórmula, substituindo os zeros por uns e os i's por os, ou vice-versa, mantém, digamos, a mesma propriedade. Por exemplo, o elemento neutro. Okay? Vocês vimos que A ou 0 é A, é o elemento neutro. Então, substituindo o O por I, substituindo o 0 por 1, obtenho a mesma, uma equivalência. Okay? Elemento absorvente. A e 0, A e falso é falso, A ou verdade é verdade, mais uma vez substituindo o I por O e o 0 por 1, se isto era uma equivalência, esta do lado direito também continua a ser uma equivalência. Contradições e tautologias, é a mesma coisa. Se há I, não há, é 0, então substituindo o I por O e o 0 por 1, há ou não há, é verdade. Leis de Morgan. Nós temos esta lei. A negação de A ou B é equivalente à negação de A e a negação de B. Substituindo o O por um I, substituindo este I por um U, nós temos a negação de A e B, é a mesma coisa que a disjunção de não A com não B.
Eliminação, ok? Esta forma A ou A e B, tínhamos visto que era igual a A, então quer dizer que A e A ou B também é igual a A. Finalmente a absorção, que era aquela mais complicada. Se eu tiver A e não A ou B é a mesma coisa que A e B, então substituindo o I por O, este O por I, este I por O, obtenho que A ou não A e B é a mesma coisa que A ou B. E, por conseguinte, esta dualidade, enfim, pode-se provar a partir das regras das leis de álgebra de Boole. Aliás, ela foi definida de forma a garantir essa dualidade. Nós podemos transformar fórmulas usando ou transformar, digamos, neste caso, equivalências, substituindo as fórmulas, as conjunções por disjunções, ou 0 por 1. Muitas vezes isso dá-nos uma ideia, quando estamos a trabalhar, digamos, ao nível algébrico, dá-nos ideia para onde poderemos querer ir. Okay? E por isso, isto foram as regras básicas para transformar fórmulas, normalmente para simplificar as fórmulas, ok? É mais simples esta fórmula A e B, é mais simples do que esta que aqui está, e por conseguinte, o que nós iremos ver na próxima aula, ou nas próximas aulas, é uma maneira sistemática de transformar fórmulas arbitrariamente complexas em fórmulas que tenham uma forma mais simples, ok? Que são as tais formas normais que eu vos falei, forma normal negativa, conjuntiva e disjuntiva. E por isso, vamos ficar por aqui, ok? Do ponto de vista de hoje, a aula não tem mais matéria, por isso, se vocês tiverem têm alguma dúvida, queiram colocar agora, Professor, diga. pode-me só explicar porque é que ali no elemento absorvente, nós quando substituíamos o I por O ou O por I, um dava 0, outro dava 1. Porque é que continuamos a dizer que é equivalente? Ok, vamos lá ver aqui. Se faz favor. Vamos ver aqui. Como é que era? Deixa eu ver só. Então. Ok, eu estou de cor que agora não estou a apanhar os slides. Se eu disser que A e 0, é isso, não é? A e 0 é igual a 0, não é? A e 0 é equivalente a 0. Ou seja, o 0 aí tem que ser visto como verdade e falso, não é? Se uma coisa, eu digo uma frase qualquer e digo que essa frase tem que ser conjugada com falso, okay? Qualquer coisa e falso, isto está com certeza falso, não é? Falso e qualquer coisa é falso. Se eu trocar o I por ou digo essa frase há ou uma coisa que é verdadeira, certeza que ela é verdadeira, porque verdade ou qualquer coisa é verdade. E por isso, se há e 0, se há e falso é equivalente a falso, então A ou verdade é equivalente a verdade. Ok? Não sei se respondi eu. Pronto, a minha dúvida é que eu pensei que tivessem de dar o mesmo valor lógico quando substituo. E tem, ou seja, tem, quer dizer, o que eu estou a ver é que neste caso o que eu estou a fazer são equivalências, ok? Eu digo que se A e 0 é equivalente a 0, isto é a mesma coisa que dizer que A ou 1 é equivalente a 1. Obviamente A ou 1 não é a mesma coisa que A e 0, ok? Eu digo é que A e 0, se A e 0 é equivalente a 0, ok? Então nesse caso A ou 1 é equivalente a 1. Ok, já percebi, obrigado. As formas sejam iguais. Estou a dizer que a equivalência é igualmente forte, ou seja, quando uma coisa for equivalente, a outra também é. Obrigado. Okay? Bom, mais alguma dúvida? Bom, se não tiverem mais dúvidas, então vamos parar. Estão a perguntar sobre as aulas de substituição, professor. Sim, diga. Que conexão? Por isso, a aula, eu mandei-vos esse e-mail pelo clipe, mas de qualquer maneira, os turnos P2, P3 e P4, não é, que têm aulas de segunda-feira de manhã, presencialmente, não é? A aula de segunda-feira das 10 horas, que é o P2, se não me engano, passa para quarta-feira às 2 da tarde. A segunda-feira às 11 horas, que é o P3, passa para quarta-feira às 3 da tarde. A de meio-dia, que é o P4, passa para as 4 da tarde, quarta-feira. Ok? Os mesmos alunos, os mesmos laboratórios, tudo igual.
Ok? São aulas presenciais, mantém-se como aulas presenciais. Isto para não se atrasarem em relação ao turno de terça-feira, porque daria uma grande confusão em termos da organização das aulas, dos testes, etc. É claro ou não? Professor, os testes vão ser online ou presenciais? Os testes vão ser presenciais. Ok, Ok, por isso. obrigado. Eventualmente haverá um ou outro aluno que possa ter que fazer, não sei, já me falar, não nesta cadeira, mas noutra cadeira qualquer já, alguém que está nos Açores e que não está cá no continente, não sei o quê, eventualmente poderá haver justificações para fazer o teste online, mas a esmagadora maioria, depois eu coloco as regras, mas a esmagadora maioria dos alunos vai ter que fazer os testes presencialmente, ok? Tal como vocês estão a ir às aulas presenciais, não é? Vamos ter um teste presencial, ou testes presenciais, eu penso que já estão marcados, não é? Vocês já os viram, já os marquei ontem no clipe. Primeiro no dia 19, são às segundas-feiras, se não me engano, 19, e são ao fim da tarde, às 7 horas ou 7h30, porque não há salas. Ok? Bom, então, se não têm mais dúvidas, vamos ficar por aqui. Desejar um bom fim de semana, prolongado neste caso, não é? E até quarta-feira. Bom fim de semana, Bom professor. fim de semana, Bom fim de semana, professor. Semana. Bom fim de semana. Adeus.